Olá, saúde a você, mulher, com todas as coisas boas que você merece. E a gente tá aqui para falar dessas coisas boas. Já sei que você já assistiu o vídeo passado. Hoje nós estamos brindando a vida, as alegrias, as pequenas conquistas, que são, na verdade, os pequenos passos para grandes jornadas. Nós estamos comemorando com água. Água é fundamental, primeiro, para que a gente possa, sim, comemorar a vida. Sim, segundo, para que a gente possa saber que muitas vezes a gente tem uma fominha fora de horário e não é fome, é sede. Então, vale a pena investir em ter sempre uma taça bonita, um copo, uma xícara, uma caneca, o que você quiser do seu lado, que você goste. Uma garrafa, né? E ter do seu lado para você fazer tchim-tchim com água. E aí, o que acontece? Quando a gente toma muita água e até substitui um pouco aquela vontade de comer coisas fora de hora. A gente fica bem na foto, que eu acho que é fantástico. Só um minuto que tem um celular tocando, que eu sei do que se trata, mas você ainda não sabe. Este é o meu celular e eu quero mostrar para vocês uma coisa que o pessoal da OAB já sabe, tá? Se você consegue visualizar aqui, aqui tá escrito, são 17 horas e tá escrito se você está produzindo ou se você está ocupada. Isso é uma coisa bem legal que eu ensino no pessoal da OAB, para que a gente tenha sempre focado todas as coisas boas que a gente sabe que são necessárias que a gente faça para implementar nas nossas rotinas, mas que às vezes a gente se desliza um pouco e acaba se embrenhando numa conversa a mais no telefone, com uma amiga, ou no WhatsApp, ou em outras redes sociais, e a gente acaba se dispersando e tirando o foco, não produzindo tanto quanto a gente gostaria. Mas a Delúcia não se perde por isso, e os meus alunos também não. Produzem muito mais exatamente porque estão antenados. Veja, na aula número 1 sobre a mulher, o que a gente falou? Muitas coisas boas, mas olha, só uma coisa. Hoje eu vou falar sobre um segredo. Um segredo que é o primeiro erro, na verdade, que eu, a Delúcia, cometi quando se trata de dinheiro. Isso é bem interessante, eu queria que vocês ficassem comigo até o final, mas, veja, vou falar daqui a pouco, não é bem no finalzão. No final, eu tenho uma surpresa para vocês hoje. Mas me lembrarei disso, tá, gente? De falar sobre este segredo. Veja bem, a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Na aula passada, a gente teve, assim, 5.527 visualizações do vídeo. Isso me deixou muito feliz. Primeiro, porque me mostra que eu tô no caminho certo para falar de um assunto que é extremamente necessário neste momento das nossas vidas, tá? Então, isso é muito bom. Segundo, é uma realização do meu sonho, você sabe disso. Então, fico mais feliz ainda. E parabenizo todas essas mulheres que se antenaram para estas novidades e já antenaram até outras amigas. Uma outra coisa interessante é que, como eu disponibilizei o resumo da palestra via e-mail, foram muitas mulheres, mais de 50 mulheres que já se inscreveram na minha página e estão recebendo, na verdade, conteúdos muito mais consistentes. Mas eu tenho uma outra surpresa para vocês a partir do final desta palestra, tá? Veja, na aula passada a gente falou sobre sonhos, sobre os brindes com vinho, com água, com cerveja, com café, com chá. A gente falou sobre um caderno, é isso que está aqui na minha mão que eu quero falar com vocês. Algumas pessoas me perguntaram por que dourado? Por que dourado? E aí, acho que eu deveria explicar isso, tá? Primeiro, isso aqui é para a gente fazer a relação de abundância. Tenho certeza de que, primeiro, se você já assistiu o vídeo, você já está com a sua relação de abundância há pelo menos 2 semanas a todo vapor.
Se você não assistiu, eu, de verdade, como eu confio no que eu faço, como eu sei que isso funciona, que você vai lá e veja como funciona tudo isso lá na aula 1, que foi disponibilizada no Dia Internacional da Mulher. Por que dourado? Primeiro que nós estamos falando de dinheiro. Olha, dourado é fantástico, exatamente para nos remeter à ideia de dinheiro, de ouro. Segundo que mulher tem tudo a ver com essa coisa boa de querer uma produção mais glamourosa, de querer, primeiro até porque o mundo cobra isso da gente, um visual sempre bonito. E isso aqui eu acho que vai ser tudo bom. Para mim, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, tem a foto de Nova York, que para mim, eu tenho que te confessar, esse universo de Nova York me fascina, é um lugar para onde eu gosto de voltar muitas vezes e realmente tem coisas muito boas por lá. Então, a ideia é relação de abundância dentro de alguma coisa que te chame a atenção, que te lembre para esta abundância, tá? Legal fazer, lembrar, assistir, quem ainda não assistiu e quem já antenou as amigas, eu fico muito feliz e parabenizo a todas que já se antenaram e agradecida, obviamente. Gratidão, gratidão. Bom, uma coisa que a gente falou na aula passada, que eu acho legal a gente reforçar, é a questão desse tamanho do coração da mulher, que cuida de um monte de coisa boa, mas principalmente cuida do outro, cuida de todo mundo que tá perto dela e acaba se esquecendo dela própria. Então eu queria só relembrar uma coisa, quem já voou e prestou atenção, toda vez que a gente entra num avião, rumo a qualquer lugar, mesmo que seja uma viagem curta ou comprida, não tem problema, a aeromoça, logo nos primeiros momentos, antes ainda da decolagem, a aeromoça vem e dá uma série de instruções. No meio dessas instruções, ela fala sobre as máscaras de oxigênio que, por algum motivo, durante o voo, se houver necessidade, elas vão cair na sua frente. E aí ela ensina você a colocar essa máscara. O detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: a aeromoça diz que se a gente tiver do lado de alguém que esteja necessitando de cuidados especiais meus, então se eu estiver viajando com um idoso em condições que não consiga se resolver sozinho, ou com uma criança que dependa de eu colocar a máscara nessa pessoa, a orientação é muito firme para que você coloque a máscara primeiro em você. Por que isso? Porque isso normalmente ocorre em despressurização, você vai estar com falta de oxigênio e o tempo que você tem para ficar sem desmaiar antes, sem o oxigênio, é muito pequeno. E se você cuidar de primeiro colocar a máscara no outro, na criança, por exemplo, você corre o risco de, na hora que você tentar colocar em você, você já tenha desmaiado. Isso não é legal. Se você colocar primeiro em você, você com tranquilidade conseguirá colocar na criança, mesmo que ela já esteja um pouco desmaiada. Mas a gente coloca e num minuto ela fica bem. O que é importante nisso? Se não vou nessas condições, eu preciso primeiro cuidar de mim para depois cuidar do outro, é esta metáfora desta história que eu estou contando para vocês. Em qualquer circunstância da sua vida, se você tiver com vontade de muito verdadeiramente ajudar o outro, você precisa primeiro cuidar de você, encontrar o tempo para cuidar de você, para se parabenizar, fazer as coisas boas para você. Aí, sim, nada de egoísmo, fique tranquilo, não é essa a ideia. É apenas priorizar você, para que você esteja sempre bem. E aí sim, oferecer ajuda a quem esteja próximo de você, precisando de você. É essa a ideia. Uma outra coisa, eu recebi muitas perguntas em inbox e mesmo por e-mail das pessoas que já se cadastraram na minha lista, me perguntando sobre o que fazer nesse momento de crise, onde a gente realmente precisa esticar o nosso dinheiro. Porque cada vez que a gente vai no supermercado, a gente consegue comprar menos com aquele mesmo tanto de dinheiro. E os salários não aumentaram assim desse jeito. Tem pessoas, inclusive, que são desempregadas, estão numa situação complicada. Mas a minha ideia não é falar sobre a crise, e sim encontrar algumas formas de a gente fazer, sim, render esse dinheiro. Então, esqueçamos essa história de crise, mas vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco.
até porque eu quero relembrar vocês a parte mais importante da aula passada, que na verdade não foi totalmente completa, então tem dados lá muito importantes que eu quero que você vá e veja, mas hoje eu tenho que complementar isso. Veja, quando eu falava que são 4 os pilares que sustentam uma casa como um verdadeiro alicerce, eu dizia que eram os 4 pilares que sustentam a nossa felicidade. Veja, se eu estiver falando de uma realização profissional muito fantástica, mas que eu não seja remunerada para isso, veja, existem muitas pessoas que fazem trabalho gratuitos para outras pessoas. Não é nem uma questão de, vamos dizer assim, a parte social, de você ajudar uma instituição, não estou falando disso. Oferecem o próprio trabalho delas de forma gratuita. Veja, pode até ser uma super realização pessoal, mas não vai pagar as contas no final do mês. Então, é necessário que eu tenha a realização profissional junto com aquela remuneração por aquilo que eu faço muito bem feito, como contrapartida daquilo que eu efetivamente faço de bom. Então, as duas coisas estão ligadas e era a ponte que eu falava para vocês na aula passada. Agora, por outro lado, a realização pessoal só, ficar focando só na felicidade da família, cuidando da família, felicidade entre os amigos, comemorando sempre com os amigos, em todos os momentos. Veja, e sem cuidar da parte profissional e da parte financeira, o que vai acontecer? Eu corro o risco de, no final da história, eu não estar bem também. Veja, uma coisa interessante que, infelizmente, eu até preciso dizer para vocês, nessa questão da crise, que não é só hoje, a gente já passou por tantas outras, não é essa que vai derrubar a gente sabe disso. Mas uma coisa bem complicada são os relacionamentos na hora de uma dificuldade financeira. A gente até, quando está apaixonado, fala que vai viver debaixo de uma cabana, aquela coisa toda, mas isso não persiste pela vida toda. É muito legal essa coisa de a gente conversar com quem já viveu mais que a gente, e eu adoro conversar com os idosos mesmo. Quando eu vou para um outro país, eu adoro sentar nas praças e conversar com os idosos. Eles têm muito mais tempo para conversar com a gente vai treinando o inglês, fica legal, e a gente descobre coisas fantásticas com quem já viveu mais que a gente. Eu acho que essa proposta é muito interessante, inclusive tem uma novidade daqui a pouco eu te conto. O que eu queria mostrar para você é, primeiro, nessa fase que nós estamos vivendo, se não houver uma sustentação adequada de todas essas pessoas que estão vivenciando essa crise, que estão passando por dificuldades, muitos casamentos podem acabar. É triste dizer isso, mas começam as cobranças de quem gastou mais, de quem gastou menos, se era necessário aquilo, se não era necessário aquilo. E aí eu tenho que te contar uma coisa, os casamentos, os namoros, os noivados, que subsistirem a esta crise, são amores de verdade, amores que estão fundamentados não naquela paixão que logo acaba, mas naquela parte legal do relacionamento, que é o que a gente sabe que vai ficar para a vida toda. Veja, é muito legal a gente saber que nós estamos em prosperidade, em abundância, mas a gente tem que compreender o outro e usar uma linguagem muito boa, adequada, que fortaleça os dois para enfrentar essa dificuldade que, infelizmente, está aqui, e nós vamos arregaçar as mangas e vamos inovar, aprender coisas novas, crescer e aprender com quem já fez, que é muito legal, com quem já viveu mais. É por isso que eu gosto do jovem antenado, é aquele que valoriza, primeiro, os seus antepassados, e segundo, as pessoas que já viveram mais do que eles e coisas diferentes do que eles. É essa a minha proposta, e parabenizo você que é jovem, está aqui comigo assistindo, e eu sei que são muitos, tá? Uma outra coisa interessante. Se de verdade eu tenho felicidade com uma casa com 4 pilares, se eu não cuidar de um dos lados, a casa cai. Era essa a ideia que eu ia falar para vocês. E por que eu tô dizendo? Então, os relacionamentos podem acabar, mas não é só isso. Eu tenho muita tranquilidade para dizer para você que muitos empresários focaram tanto nesta área profissional e financeira, e primeiro, esqueceram da família, esqueceram da parte pessoal e principalmente esqueceram da saúde. Então,
No mais das vezes ele fica muito bem financeiramente, mas ele está sozinho ou perde a saúde ou perde a vida, inclusive, o que é ainda mais complicado, o que é ainda mais triste e preocupante. Então, este quadrante aqui de pilares da nossa sustentação da tranquilidade financeira, ele não envolve um apenas, que é a felicidade, tá? Tranquilidade financeira, que é a felicidade. Mas a tranquilidade financeira, ela é um dos pilares, na verdade, que me permite, sem dúvida alguma, ficar mais feliz, mais tranquila, mais saudável para eu focar no restante. Mas esta é a ideia de trabalhar com tudo isso. Só uma coisa que eu botei aqui, nem sei se cabe, mas como advogada eu me lembrei disso. Às vezes a gente está numa dificuldade e a gente não pensa nisso. E os relacionamentos se quebram e nem era um relacionamento frágil. Não, era um relacionamento que não soube suportar uma adversidade. E aí eu coloquei aqui, lembrando que as pensões alimentícias, gente, tem uma lei nova, tá? E mais rígida. Então, quem está na situação de pagar alimentos no caso de separação, para os filhos, a gente tem que pensar que agora as leis mudaram, tá? Se antena lá, porque é legal. Uma coisa que eu achei interessante que eu disse para vocês que ia falar é a questão do meu segredo. E aí a gente começa, na verdade, continua, né, a falar um pouco de estratégia. Como é isso, Adelúcia? Olha, o primeiro erro que eu cometi, eu tinha 14 anos. Eu comecei a trabalhar muito jovem, numa história até que eu posso contar mais tranquilamente, não neste momento, mas eu vou contar para vocês. Acontece que o meu primeiro salário, eu estava tão feliz de receber aquele primeiro salário, a gente sempre teve uma vida que não era fácil, sempre com dificuldades, mas a gente tinha o básico, o supérfluo não. E aí o que eu fiz com o meu primeiro salário, gente? Eu comprei ele inteiro com 14 anos de idade, em bombons da Sonksen. Quem é um pouco mais clássico, como eu, vai se lembrar que existia uma fábrica de bombons que se chamava Sonksen, que era muito bom, mas muito bom mesmo. E eu comprei o meu salário inteiro em bombons. Por que eu tô dizendo para você que é um erro? Porque tranquilidade financeira envolve você estar saudável, feliz, com as contas pagas, até o dia que você abandone o planeta. E chegará um momento em que você não terá tanta energia, não estará tão produtivo como agora. Ou, com tudo isso, você está com vontade de curtir coisas diferentes, que é a aposentadoria. Adelúcia, você vai falar em aposentadoria para mim? Tenho 20 anos. Pois é, o meu primeiro erro com a minha aposentadoria, com o meu dinheiro, eu cometi aos 14 anos. Quando eu investi todo o meu primeiro salário num recurso que não precisava ser todo ele aqui. E qual é a proposta de hoje? 10% de todos os valores que você recebe mensalmente devem ser destinados numa conta específica, e a gente vai pensar em falar em investimentos em outro momento, não é agora, separadinho para que você pense na sua tranquilidade financeira quando você já estiver em tempo de se aposentar, porque é claro que a gente não pode ficar contando só com a aposentadoria pública, né, gente? A gente sabe que não é bem assim. Então, essa é a minha proposta para você hoje. Primeiro, lembrar-se de tomar água para ficar bem na foto quando você for efetivamente implementar os seus objetivos. Segundo, fazer a sua relação de abundância, porque quando a gente faz isso, a gente amplia todas as coisas boas que a gente quer pra gente. E a terceira ação, lembrar-se de que 10% de toda a sua renda deve estar destinada para a sua aposentadoria. E nós vamos falar melhor de todos esses assuntos, mas agora eu tenho uma novidade para você. Veja, foram tantos acessos, tantas solicitações, que eu decidi que essas aulas aqui seriam pouco, muito pouco do que eu tenho a oferecer para vocês. E decidi montar um grupo fantástico de pessoas que queiram ir para um nível a mais e aprender e mostrar resultados rapidamente num curso completo em 4 aulas só para quem se inscrever. Tem um botão aqui em algum lugar na minha lista, que aí eu vou mandar os vídeos por e-mail, disponibilizar para essas pessoas por e-mail, para que a gente cresça de verdade.
Veja, detalhe muito importante, será totalmente online. Você não vai ter que sair de casa, nem gastar nada para isso. Mais do que isso, totalmente gratuito. E por quê, Delúcia? Porque eu acredito muito no efeito bumerangue, que eu já te expliquei o que é. O que é o efeito bumerangue, Delúcia? É dando que se recebe. Veja, se eu ofereço coisas boas para o universo, eu mostro para o universo que eu estou pronta para receber muito mais. E é esta ideia do efeito bumerangue. Vai e volta. Isso é muito legal, espalhar coisas boas. E é por isso que eu estou aqui cumprindo a minha parcela da minha missão em auxiliar a humanidade a brilhar, a ficar feliz de um jeito bom e agradecer todos os dias, logo que acorda, com harmonia, amor, verdade, justiça, saúde e prosperidade para todos nós e toda a humanidade. Essa é a minha proposta. Portanto, inscreva-se, compartilhe, amplie. E eu vejo agora você não mais aqui. Eu vejo você lá num curso pronto, específico, para que a gente trabalhe juntos e cresça juntas, ok? Essa é a minha ideia. Compartilhe e inscreva. Obrigada.